laringoscopista, vamos para mais uma aula. Aula esta que é fundamental. Ventilação com máscara facial. O que todo médico deveria saber. Pois é, todo médico deveria saber ventilar seus pacientes com propriedade, com segurança e de uma forma bem eficaz. Porém, isso a gente não constata na vida real. A gente não constata nos treinamentos. O nosso curso é um curso presencial também. E eu vejo muitos médicos ventilando os manequins de forma bem insuficiente, né? No momento lá, eu tenho certeza que se fosse um paciente real, ele não estaria sendo ventilado de forma adequada. Porém, essa habilidade da ventilação é algo fundamental. É algo que você precisa saber, é algo que você precisa dominar. A gente já viu que a curva de aprendizado é mais rápida que a da própria intubação orotraqueal, porém, existe a curva de aprendizado. É igual pegar veia, é igual passar um acesso central. Você tem que fazer algumas vezes para dominar. Então, isso faz parte do aprendizado. E a gente vai discutir aqui várias manobras que você poderia fazer para melhorar a sua ventilação e que você vai fazer durante aqueles momentos mais críticos que você não conseguiu entubar e o paciente não vai morrer, ele não vai ter um dano cerebral grave, permanente, porque você vai fornecer oxigênio para ele da melhor maneira possível, que é ventilando e evitando um dano permanente. Objetivos da nossa aula: falar sobre a importância da ventilação com máscara, como ventilar, tem um vídeo mostrando a técnica do C e do E, e como melhorar a sua ventilação. Eu vou trazer uma série de artigos aí, embasando manobras para melhorar a sua ventilação, dispositivos, drogas, e você vai sair mais seguro quando essa aula estiver finalizada. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a ventilação convencional, a ventilação como deve ser feita. Um vídeo real, paciente meu, sendo ventilado de uma forma convencional. Então, falando mais sobre a técnica da ventilação, você vai utilizar a sua mão esquerda, formando um C com o polegar e o indicador, e um E com os outros 3 dedos. De forma que o C ele vai ficar na máscara, pressionando a máscara, e o E vai ficar na mandíbula do paciente. Perceba aqui na imagem que o colega não aperta o espaço submandibular, que é um espaço composto por tecidos moles. E se você apertar esse espaço na ânsia de fazer o chin lift, você vai comprimir os tecidos moles e vai prejudicar a sua ventilação. Então lembre-se que é no osso, o osso mandibular. Em um segundo momento eu vou fazer uma filmagem do outro lado dessa pessoa aqui. E você vai conseguir ver como é que está posicionada a mão dele. Então o que é que a gente tem que treinar na ventilação, né? Acoplar bem a máscara, fundamental. Fazer essa acoplagem de uma forma eficiente, evitar escapes. Posicionar bem os dedos do C. E no E, quando você posiciona os 3 dedos na mandíbula do paciente, é super importante, isso é fundamental. Você fazer uma leve extensão do pescoço. Você faz um leve chin lift aqui, e aí você vai conseguir abrir mais as vias aéreas do paciente e ventilar de uma forma mais tranquila. Então vamos ao vídeo. Vou deixar o som para dar um clima aqui de O2, né? Aquele barulho do O2. Perceba que ele vai ventilando, tem umidade aqui, ó, a gente vê que está sendo bem ventilado, não tem escape de ar. Ele, na hora de fazer a pressão, ele dá uma apertada aqui, faz um leve chin lift. Toda vez que ele vai apertando, ele dá uma elevada no queixo da paciente. Você pode fazer isso de forma constante, mas é o jeito que ele faz. Então vamos ver agora do outro lado. Perceba que os 2 dedos dele estão aqui na máscara, fazendo pressão contra a face da paciente, e os outros 3 dedos, formando a letra E, ou a letra E,
estão na região do osso da mandíbula, não é na região das partes moles. Aqui é a região submandibular, não. É no osso mesmo. Vamos ver agora dessa visão, vou subir mais um pouquinho. Você percebe que tem vapor de ar, então a ventilação está boa, não tem vazamento. E ele prossegue a ventilação de uma maneira tranquila, uma maneira sem fazer muita força, sem fazer muita pressão. Dessa maneira, o paciente não vai morrer. Ele vai saturar acima de 90 e você vai ficar tranquilo. Por mais que você não consiga entubar esta paciente aqui, se você domina a habilidade da ventilação manual, não vai acontecer nada demais. Ela não vai falecer por hipóxia, ela pode falecer por outros motivos. Mas a hipóxia, que é uma causa completamente evitável, você não vai deixar que aconteça. Quais são os erros mais comuns? O que é que eu percebo, né, que as pessoas cometem esses erros de uma forma bem corriqueira? O principal de todos é a falta de prática, né? A nossa formação, ela não visa esse ato mecânico repetitivo de fazer várias ventilações em vários pacientes até você dominar aquela técnica. É o principal. A gente não treina e a gente não sabe por que não treina. E aí fica um ciclo vicioso, né? Ou o paciente está respirando espontânea ou ele está entubado. Não tem o meio termo ali da ventilação. Mas a partir de agora você vai ter isso na sua cabeça. Não consegui entubar e o paciente não está respirando, eu vou ventilar ele. E isso vai impedir que eu cause um dano mais grave para ele. O acoplamento inadequado, eu conversei, né? É um erro também bem frequente. Às vezes você acopla a máscara de uma forma não tão eficiente, mas você ainda consegue ventilar, porque existe o escape de ar, mas uma parte também vai para o paciente. Um outro erro comum é o baixo fluxo de oxigênio. A gente sabe que existe a régua dos gases e a régua do gás oxigênio, que vai de 0 a 15, 16. Eu dou a sugestão para você usar sempre no máximo, sempre no 16. Nunca tente usar menos que isso, porque é melhor sobrar do que faltar. Então, ative a régua, suba o fluxo para o fluxo máximo, e aí você vai ter oxigênio de sobra para compensar certos escapes. Aqui entra uma situação bem corriqueira, que é a falha do equipamento, né, da ventilação, que não tem a ver com a técnica, mas tem a ver com a falta de cuidado antes de fazer a ventilação. O AMBU, que é a bolsa, válvula, máscara, né? Sempre que eu falar AMBU significa bolsa, válvula, máscara e vice-versa. Não vamos nos ater a essa nomenclatura, porque o principal aqui é falar sobre a vida do paciente, né? Ou o KT5, que é uma bolsa que não é autoinflável como o AMBU. Enfim, esses dois dispositivos eles servem para ventilar. E em alguns hospitais, eles são pouco utilizados, ficam lá no cantinho deles, guardados, escanteados. Algumas vezes é feita uma higiene, né? É feita uma manutenção ali, mas a pessoa que faz essa tarefa aí, ela não tem muito domínio daquele equipamento. Então ela faz de qualquer jeito, monta de uma maneira assim que ela acha que é, e acaba que quando você vai usar, a válvula está toda invertida lá, você ventila, a válvula de ida para o paciente está para a saída, e aí as mais diversas tragédias que você pode imaginar acontecem por esse simples detalhe. Uma troca da válvula, né, um giro errado ali, e a falta de você checar o equipamento antes, ocasiona uma parada cardiorrespiratória e uma parada cardiovascular por hipóxia iatrogênica. Basicamente é isso aí que acontece. Eu já vi acontecer algumas vezes. Os defeitos, né? Por uso excessivo daquele equipamento. Outra coisa que pode acontecer é desconectar o oxigênio. Às vezes, no calor do momento, né? Alguém passou ali no seu látex a mangueira do oxigênio, deu um esbarrão, chutou e desconectou. E agora você está ventilando o paciente a 21%, se for no AMBU. Como ele é autoexpansível, você vai dar uma ventilação, mas não é uma ventilação que seria a mais eficiente naquele momento. Já o KT5, se isso acontecer, ele vai murchar, porque ele não é autoexpansível. Esse slide aqui, ele
traz um vídeo que mostra um hospital que eu fui trabalhar. E aí, por ter passado alguns perrengues, né, alguns apertos na minha vida, eu parei de confiar no ambu que era me entregue e comecei a testar eles de uma forma bem sistemática. Já aconteceu de eu entubar uma paciente num hospital do interior de Pernambuco e consegui entubar, foi uma maravilha, paciente até obesa, né? Fiquei feliz que eu atingi o ápice do procedimento, né? Passei o tubo, conectei o ambu e a ventilação não aconteceu. O ambu estava quebrado, o ambu estava defeituoso. No momento de desespero, eu chamei, pedi rápido que trouxesse outro ambu, conectei um segundo ambu, fiz a ventilação, mas o segundo ambu também estava com defeito. E aí, finalmente, trouxeram um terceiro ambu, a paciente já estava com um prejuízo bem expressivo na saturação. Ela não chegou a parar, mas desaturou muito, começou a bradicardizar, até que o terceiro ambu funcionou. Então, agora, assim, lembre-se dessa história. Você vai fazer a intubação, o ambu é fundamental, tanto para ventilar o paciente, se você não conseguir intubar, quanto para ventilar também depois que você intuba. Teste o ambu, isso faz parte do procedimento. E você não pode confiar outra pessoa para fazer isso que não seja você. Porque as outras pessoas não sabem testar o ambu, elas não têm a mínima noção. E até para consertar o ambu na hora ali que você testou. Por exemplo, no nosso vídeo, fui testar o ambu, o que estava acontecendo? Vazamento, bem expressivo. Eu ocluí aqui essa região de saída e a gente percebe que estava vazando muito. O paciente não vai ventilar aqui de jeito nenhum. Solicitei um novo ambu e vou testar ele. Apertando, ó, não há escape de ar. Então esse segundo ambu está bem satisfatório. E aí, o que é que eu fiz? No momento mesmo lá do vídeo, vou abrir esse ambu aqui e vou ver o que é que está de errado, né? Qual será o erro que está acontecendo aqui? E a gente vai revisar como é o funcionamento do ambu, né? O que é que tem dentro desse mecanismo aqui de válvula. Estou lá desrosqueando essa região aqui. Dentro existe essa válvula. É uma válvula unidirecional, ou seja, o ar vem apenas nessa direção. Ele não volta porque ela fecha. Então só existe um caminho para o ar sair. Já vou mexer um pouquinho nela. Vejo que está funcionando, não tem obstrução aqui. Tranquilo, reposiciono, tento colocar no centro. Vou rosqueando de uma forma mais segura, né, as peças. E aí quando eu rosqueio aqui, depois de fazer essa checagem, o ambu funciona. Um milagre aconteceu que agora ele está funcionando. Ou seja, se você não tiver outro ambu, arrisque-se, abra o ambu, você não vai quebrar, é fácil de montar. Está funcionando, não tem problema. Eu acabei de consertar esse equipamento. E o próximo colega que for pegar o mesmo equipamento, ele vai se beneficiar, ele não vai pegar um equipamento defeituoso. Então, a lição que fica é essa: teste o equipamento. Você vai testar o laringoscópio, porque é uma peça fundamental, e você vai testar o ambu também, que é uma peça fundamental também se você não entubar. É mais fundamental ainda que o próprio laringoscópio. Vamos falar sobre fatores de risco. A gente já conversou sobre isso e eu quero que você lembre dos fatores de risco e respeite os fatores de risco, certo? A gente vai falar dos fatores de risco que eu percebo que são mais influenciadores na prática. Eu trabalho com residentes e eu vejo que eles têm dificuldade com certos fatores de risco que são descritos. Aquele artigo que a gente conversou já, da Anesthesiology, em 2000, que trouxe esses 4 fatores de risco, todos eles foram estatisticamente significativos, ou seja, esses dados são confiáveis. Há um aumento aqui da dificuldade para ventilar esses pacientes. E o que eu percebo que dá mais trabalho é a falta de dentes, é a ausência, né? O paciente é dento. Ele tem toda essa região aqui da maxila, da mandíbula frouxa
frouxa, né? Um tecido conjuntivo mais frouxo. E aí soma-se também com o avanço da idade, né? Paciente mais idoso. E aí você tem um problema sério lá de escape de ar. E ele começa a desaturar, você vai tentando, aumenta o fluxo, pede para alguém ajudar e paciente saturando. Como é que a gente pode ventilar esses pacientes de uma forma não convencional, né? De uma forma que você vai ventilar ele de uma forma diferente, mas que vai ajudar muito você. Eu trago esse artigo que ele faz uma comparação dos dois tipos de ventilação. O título dele é esse mesmo, né? A ventilação com máscara no paciente edêntulo. E o que é que ele sugere, né? O que é que ele mostra que é melhor? Ventilação normal é essa daqui. Como é que a gente faz? A parte de cima da máscara, né? Vem aqui na parte superior do nariz. E a parte da base da máscara, ela vem aqui na região do mento. No paciente edêntulo, você não vai fazer isso. Você pode até tentar. Mas eu percebo que ele é melhor ventilável quando você sobe essa máscara aqui mais para cima, na região superior. Você coloca a parte superior da máscara mais perto aqui do cabelo e a parte da base da máscara mais perto aqui, não do mento, mas da parte superior da mandíbula. E aí a gente consegue acoplar melhor, porque estamos nos apoiando agora em outras estruturas que não essas estruturas aqui da cavidade oral. E pode pegar um pouquinho do olho do paciente, pode acontecer, mas você vai ventilar bem. Você vai conseguir acoplar melhor, vai ter menos escape e a sua taxa de sucesso da ventilação desses pacientes vai ser bem melhor. Isso eu percebo que na prática faz total diferença. Eu vejo que eu ventilo melhor e que os residentes também ventilam melhor. Outra característica, né? Como a gente pode melhorar a ventilação? Esse artigo aqui de 2013, da Ata de Anestesiologia Escandinava, ele faz uma comparação entre os dois tipos de máscara que existem no mercado. Existe essa primeira aqui, chamada de Easy Mask, ou máscara de acoplamento mais fácil. E existe essa outra máscara que ela tem um certo grau de dificuldade maior para ser utilizada. Por quê? Essa máscara de baixo aqui, ela tem um material mais rígido, é um material mais duro, se comparado com a máscara de cima. Perceba que ela tem um acolchoamento aqui, e isso ajuda muito a fazer a acoplagem e evitar os escapes. Então, caso o seu serviço tenha essa máscara de cima, escolha ela, opte por ela. Se você tiver a máscara de baixo, que é o que tem na grande maioria dos nossos serviços, dos hospitais brasileiros, já vá sabendo que a ventilação não vai ser tão fácil assim, porque o seu equipamento é um equipamento que vai ser satisfatório, mas nos pacientes que têm uma ventilação provavelmente mais dificultosa, você vai ter que fazer alguns ajustes melhores. A taxa de tolerância a erro da máscara de baixo é menor, então você tem que ter uma técnica melhor para ventilar com essa máscara de baixo aqui. Até ele faz uma comparação aqui do volume corrente que a máscara de cima tem em vantagem da máscara de baixo. A máscara acolchoada, ela consegue dar 548, mais ou menos 159 ml de volume corrente, versus 439, mais ou menos 163 ml da máscara de baixo. Então perceba que a máscara de cima, ela consegue dar melhores volumes, né? Maiores volumes. Comprovadamente melhor que a de baixo e na prática também a gente percebe isso. Outra característica, né? Outra manobra, outro dispositivo que a gente pode usar é o Guedel. Esse artigo ele mostra que o Guedel dá vantagens na ventilação, obviamente, porque ele consegue retirar a língua como uma barreira para a sua ventilação. E ele fez uma comparação sem Guedel, sem dispositivo da via aérea, com o Guedel e também com uma via aérea orofaringeal com cuff, que seria uma máscara laríngea, né? Mas eu trouxe o dado do Guedel.
Qual é a vantagem do Guedel, né? Quando o Guedel foi usado, os volumes correntes foram significativamente maiores. 12,3, mais ou menos 45 ml por quilo, do que aqueles pacientes sem nenhum tipo de dispositivo de via aérea, que foi 8,5, mais ou menos 4,5 ml por quilo, e é significativo. Então essa diferença aqui dá mais ou menos 30%. Então o Guedel ele consegue aumentar em 30% o volume que você dá para o paciente, o volume corrente em ml por quilo. Então perceba que pelo fato de você retirar aqueles tecidos da língua, da úvula, né, do palato mole, você consegue dar mais volume, e eu falo também que você consegue fazer menos força, o que é muito bom, porque lembre-se que a gente está lidando com pacientes que provavelmente estão com o estômago cheio. Então, quanto menos força você fizer na sua ventilação, menos chance você tem de suflar o estômago e menos possibilidade de regurgitação. Então não dá para ventilar o paciente que provavelmente tem o estômago cheio com aquela vontade de dar ventilação para ele, né? Você tem que ventilar ele de uma forma mais suave. Por quê? O tônus do esfíncter esofagiano inferior é de em torno de 20. Então a pressão que você dá tem que ser abaixo de 20. E isso em alguns momentos não vai ser possível. Você vai estar num momento lá de terror, de desespero, que o paciente está morrendo, e você está tentando dar um volume menor, com a pressão menor, mas não está conseguindo, obviamente você vai aumentar. O custo-benefício aí é melhor para ventilar ele do que broncoaspirar. Mas, se for possível, você vai tentar ventilar ele com uma pressão menor. Lembra lá do nosso paciente, do fator de risco, né, o retrognata? Aquele queixinho mais para dentro, né, que a gente olha e vê, e esse paciente é mais difícil de entubar. Para ventilar também, ele respira mal, né? Ele tem aquela retração mandibular, e isso empurra também as partes moles contra a via aérea, contra a passagem do ar. Aquele paciente, eu até tentei colocar aqui a própria mão dele, né, para fazer um chin lift natural, mas não estava bem. Eu deixei ele saturar um pouquinho, tirei a foto. 70% de saturação. Perceba que ele já começou a ter algumas arritmias aqui, ó, no eletrocardiograma. E aí, simples, cânula de Guedel, passada, sucesso. Retirei a língua dele que está nessa região. A cânula de Guedel consegue fazer com que o ar burle esse tecido mole. E ele saturou 99, 98 ali, fez o exame, era uma colonoscopia, perdão, e foi tudo bem. Uma outra coisa que eu poderia ter feito aqui, que eu fiz depois, né, que eu tirei a foto, é colocado a saída de oxigênio aqui no Guedel, na ponta do Guedel, que é por onde ele estava respirando efetivamente. Então perceba que o Guedel ele pode ajudar bastante a melhorar a ventilação, a você fazer menos força e a dar mais volume corrente para os seus pacientes. Existe esse estudo da anestesia, foi publicado lá, 2011, que justamente ele analisou o efeito do bloqueador neuromuscular na ventilação com máscara. Como é que foi feito esse estudo? Ele utilizou pacientes que foram sedados por anestesistas, que iriam fazer cirurgias, e em um grupo de anestesistas eles deram uma seringa com rocurônio e outra com soro fisiológico. E aí, através de uma escala de Waters, que ele citou aqui, avaliaram o grau de dificuldade na ventilação daqueles pacientes. Foram vistos 90 pacientes e perceberam que o rocurônio significativamente aumentou os scores de ventilação. Ou seja, quanto maior esse score, mais fácil de ventilar os pacientes. Perceba que antes do rocurônio era 1,2 no score dos pacientes de ventilação fácil, e depois do rocurônio ficou 2,3. Então quase que dobrou a facilidade da ventilação, né? O score ele melhorou quase 2 vezes depois do rocurônio. Ficou 2 vezes mais fácil de ventilar aqueles pacientes que eram fáceis de ventilar, mas que ainda ficaram melhores. E também existiram aqueles pacientes que eram mais difíceis de ventilar, que foram 14.
E aí o score melhorou de 1,9 para 4,2. Ou seja, foi mais que o dobro. Nos pacientes mais difíceis, o rocurônio melhorou mais que 2 vezes a facilidade da ventilação. Então perceba que o bloqueador neuromuscular realmente facilita a ventilação. A gente já sabe disso, mas necessita de estudos que provam, né? Esse estudo é bem clássico e mostra que o bloqueador realmente, na prática e na teoria, funciona muito bem para ventilar melhor os pacientes. Uma outra manobra bem específica, bem útil, publicada na Anesthesiology, 2010, é essa atitude aqui. A ventilação a 4 mãos. Você solicita que um ajudante faça um jaw thrust aqui, com 2 mãos, ou você mesmo pode fazê-la, e outra pessoa vem aqui, aperta o ambu. Dessa maneira, você consegue fazer um jaw thrust, um chin lift, ao mesmo tempo, e acopla a máscara, de forma que você está fazendo o seio bilateral. Bem melhor que essa primeira técnica, que é a técnica convencional. A gente faz muito isso aqui quando o caos já está instalado, né? Você não está conseguindo ventilar. E aí, uma pessoa que saiba fazer essa manobra, ela faz a acoplagem de uma forma bem eficiente. E uma outra, basta apenas apertar o ambu ou a bolsa válvula máscara. Existe também o cálculo aqui, né, da melhora, né? O volume minuto foi 6,32 com uma mão e 7,95 com 2 mãos. Então houve um aumento aí de 1,60 litros por minuto. E o volume corrente foi de 6,8 com uma mão para 8,6 com 2 mãos. Melhorando bastante esse volume minuto aí. Então, mais uma manobra que pode ser feita durante aqueles momentos mais difíceis. E você vai estar sempre com alguém, na maioria das vezes, né? Vai estar sempre com ajuda. O pessoal da enfermagem está no nosso lado ali para receber uma instrução e contribuir da melhor maneira possível. Caso clínico. Você está no SAMU e vai entubar um paciente inconsciente, vítima de queda de moto. Então, sempre que você pegar o paciente do trauma, paciente que vem de casa, isso tem que vir na sua cabeça. Provavelmente ele está com o estômago cheio. Ninguém sabe o que é que ele comeu. Se ele estava num dogão ou se ele estava em jejum, dormindo em casa. É mais fácil ele estar com o estômago cheio. Você realizou sedação com fentanil, etomidato e succinilcolina, padrão. Tentou entubar com sua melhor técnica, sempre vamos com a melhor técnica da primeira vez, por 2 vezes, mas não teve sucesso. E agora ele está cianótico, azul, da cor da morte lá. E o que é que você vai fazer, né, nesse momento? Você vai tentar entubar mais uma vez, mas já foram 2 tentativas, né? A partir de agora começa a ficar bem mais difícil, as complicações aumentam mais. Ou eu vou ventilar ele e corro o risco da broncoaspiração, né? Qual é o mais indicado nesse caso aqui? Ele está dessaturando até a saturação já não aparece mais. Chega um momento que a saturação vai caindo e desaparece. E é assim que a pessoa morre por hipóxia. A saturação está em 98, vai descendo ponto a ponto até chegar em 60, 50, 40 e aí alguns aparelhos já não detectam mais. Depois desse ponto, você vai olhar para a frequência cardíaca. Geralmente é um ataque cardíaco inicial, junto da dessaturação, e depois disso o coração começa a diminuir a frequência. Está lá no seu 120 e ele vai caindo ponto a ponto. 119, 118, vai caindo 100, 90, 80, 70, 60, arritmias, aí o paciente para. Essa é a história natural pela morte via hipóxia. Mas voltando ao nosso caso aqui, o que é que você faria, né, nesse paciente do trauma? Existe uma manobra, que é a manobra de Selick, que é uma manobra controversa, mas que ela é bem aplicada nesse caso aí que a gente viu. A manobra de Selick, ela pode ser aplicada nessa situação, de forma que, quando ela é feita, você consegue comprimir
o esôfago contra as vértebras e evita que o ar vá muito para o estômago e mais para os pulmões. A conclusão desse artigo aqui, do Uva Sapien, né, que é um estudioso da via aérea, ele diz que há uma forte evidência que a insuflação gástrica pode ser prevenida pela manobra de Selick, que aqui é Cricoid Pressure, né, o CP, e que a ventilação com máscara pode ser aplicada com segurança durante a sequência rápida de intubação. Então, acontece que a cartilagem cricoide, né, que é o Selick, a gente vai falar sobre essa manobra na hora da laringoscopia. Resumidamente, como é que ela é feita, né? Existem aqui as vértebras, coluna vertebral do paciente. Aqui está o esôfago, que passa bem colabado, né, nessa região. E aqui vem a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide. Acontece que a cartilagem tireoide, ou tireoide, ela, na face posterior dela, ela não tem cartilagem. É um tecido frouxo. Já a cartilagem cricoide, ela é 360 graus completa. Então, se você aperta ela, ela vai apertar o esôfago contra a vértebra e vai impedir que o ar venha para cá e vá para o estômago do paciente. Basicamente, essa é a manobra de Selick e serve para isso. Tanto para prevenir regurgitações, quanto para prevenir que o ar desça para o estômago quando você estiver ventilando. Na aula da laringoscopia, a gente vai mostrar imagens mais didáticas. Isso também é suportado, né? Isso também é corroborado pelo DAS, que é a Sociedade de Via Aérea Difícil. Ele fala que se a saturação permanecer maior que 90%, a ventilação com bolsa e máscara é desnecessária, né? Você não precisa ventilar se o paciente está saturando acima de 90%. Caso contrário, se cair abaixo de 90% ou é desconhecida, se não tem saturação ou se já caiu tanto que desapareceu, os médicos podem dar um suporte ventilatório usando uma bolsa máscara, enquanto mantém a pressão cricoide, mais um órgão aí que ele defende que essa manobra seja usada. Poxa, Thiago, lembrei de você esses dias aí, estava num plantãozinho noturno, tranquilo, dormindo, aquela maravilha, né? Quando me acordaram dizendo que uma paciente chegou, estava meio grave e o enfermeiro acha que vai ter que entubar ela. E aí eu fui lá, preparei tudo, né? Tava com uma preguiça danada, só que depois eu lembrei de você, Thiago, porque eu consegui entubar a paciente e na hora que eu fui ventilar com o ambu, me veio aquele caso que você falou lá do interior de Pernambuco, né? Naquela cidadezinha que você estava, que você testou vários ambus, nenhum deles deu certo e só o terceiro. Só que nesse plantão que eu estava, só tinha um ambu e ele estava quebrado. No momento lá a ambulância passou por cima, o técnico chutou, não tinha mais ambu. E foi aquele desespero, né? Calma, muita calma nessa hora, porque agora eu vou falar para você sobre a ventilação nasal a alto fluxo. Você vai precisar de duas coisas para ventilar o paciente sem ambu, sem fazer a respiração boca a boca. Uma mangueira de oxigênio, que é o látex, né? E uma saída de O2. Acabou. É isso que precisa. Esse vídeo vem exemplificar uma manobra salvadora, uma manobra assim que é o último recurso, mas que é muito eficiente para salvar os pacientes. Naquele momento final de desespero máximo, você vai fazer isso aqui e o paciente não vai morrer. Vamos lá. É uma paciente que estava sendo sedada, eu fiz uma sedação mais profunda e ela começou a desaturar. Ela tinha um drive respiratório bem superficial, por isso que ela começou a desaturar, mas ela poderia estar bloqueada aí e ia ficar até mais fácil. Então vamos ver o que estava acontecendo. Frequência cardíaca 117, foi ketamina que eu fiz, junto de midazolam. E aí a ketamina libera um pouco de substâncias adrenérgicas, né? A pressão 128 por 90 e a saturação
72%, vai cair, 71, 68, vai chegando lá. 67, veja que ela precisa de suplementação de O2. Ela não vai aguentar muito tempo assim. 66, lá vou eu. O que é que você vai fazer nesse momento? Você vai apertar apenas uma narina da paciente e vai apertar os lábios dela também. De forma que você vai criar uma entrada de ar por uma narina, no caso aqui vai ser a direita, e a boca e a narina esquerda estarão fechados, para não haver escape de ar. No começo eu tento arrumar uma maneira mais ergonômica, né, mais anatômica, e aí começo a fazer a ventilação. Esse fluxo aqui está de 8, dá para usar mais. Você encosta um pouco e tira. Encosta a mangueirinha e tira. E assim você consegue dar fluxo de oxigênio para o paciente. Lembra que a saturação estava em 68. E aí você encosta e tira. E assim vai. Se desse para ver a expansão, a paciente expandiria o tórax aí. Saturação 94%. Sob controle. Situação totalmente sob controle. O mais importante dessa técnica é você não deixar muito tempo conectado. Encaixa e tira. Fazer uma boa vedação. Com o tempo você vai melhorando essa vedação. Expande e tira. E assim vai. Depois de um tempo, o paciente vai ficar saturando bem melhor. Mais uma vez, mostrando a saturação, 100%. Está resolvido. O paciente não vai morrer. Está sob controle. O fluxo lá, 7,16 de oxigênio. É uma manobra que deve ser executada de uma maneira salvadora, né? Não é nada que a gente vai fazer de rotina. Mas agora você tem essa carta na manga. Caso uma tragédia esteja se instalando, você não vai deixar que essa tragédia chegue até o final. O paciente não vai morrer com você. Ok? Vamos divulgar essa informação. É uma técnica bem útil e que salva vidas, que é o nosso objetivo como médico, né? Salvar vidas. Conclusões é isso aqui, né? Se o paciente ventila, ele não morre. Pelo menos de hipóxia. Então, isso aqui é fundamental. Não entubei, não tenho equipamento, está ventilando, fica tranquilo, o paciente não vai morrer. Você vai ficar ventilando ele lá até que chegue uma ajuda, até que você consiga um suporte para entubar o paciente e garantir a via aérea definitiva. A prática é fundamental, né? A curva de aprendizado é rápida, porém existe a curva, a gente tem que treinar. Você tem que treinar a ventilação dos pacientes. E cuidado com os fatores de risco, principalmente os pacientes sem dente, os pacientes edêntulos. Nossa aula de ventilação acaba aqui, ventilação com máscara. Espero que tenha aberto aí uma série de possibilidades para você, que tenha mudado um pouco a nossa visão da intubação ou da respiração espontânea. Há um meio termo, né? A gente pode usar esse recurso a nosso favor e principalmente nas situações salvadoras. Grande abraço do seu amigo Tiago. Vamos agora para a aula de laringoscopia.